Pessoal, boa noite. Os que já estão conectados. Aguardando aqui só um pouquinho, que outros estão solicitando aqui. Vocês me ouvem bem? Faça um sinalzinho assim para mim se estão ouvindo. Beleza, obrigada. Sendo gravado. Ok, deixa eu colocar aqui. Só um instantinho, gente. Estou só esperando aqui o PowerPoint expandir a tela. Bom, vamos lá. Eu separei para a gente estar trabalhando hoje a psicologia institucional dentro dos hospitais e a psicologia institucional nas empresas. Embora a gente vá explorar mais no hospital, que é algo que a gente ainda não viu, né? Nas empresas acaba que como é que eu posso colocar? Um fechamento, né? Porque eu já vou dando muitos exemplos, acho que até porque onde é a minha prática, né? Que eu já tive enquanto trabalhei com psicologia institucional, então eu acabo aproximando vocês mais da empresa do que dos outros campos de atuação. Então, eu vou me dedicar aqui hoje um pouquinho mais ao hospital. E aí, só para localizar vocês, nesse capítulo vai ficar faltando 2 tópicos que a gente vai ver a semana que vem. Um deles é o que vem depois, que é a psicologia da equipe de psicólogos, e eu pulei os grupos na instituição, tá? Eu achei que ficava mais didático. Então, semana que vem, dou o grupo nas instituições e a psicologia de equipe dos psicólogos, e a gente encerra esse capítulo na semana que vem. Perdão, né? Semana que vem é feriado, né? Vai emendar segunda e terça, então é só na outra. E aí depois a gente pega o capítulo novo, que é o psicólogo na comunidade. Eu não estou correndo, eu estou indo devagar, que já é a forma que eu faço mesmo em sala de aula, até porque institucional é 1 e 2 e vocês estão na 1, então eu sigo bastante o ritmo, né? Porque se eu não consigo também cumprir todo o cronograma, eu tenho a institucional 2 para eu administrar. Então vamos lá. Na instituição, eu peguei um trecho do livro de vocês, tá? E vou trabalhar aqui. O próprio trecho, o trecho está na página 60, inicial mesmo. Na instituição hospitalar onde a psicologia institucional provou até agora ser um dos campos onde se torna muito proveitosa a sua utilização. Então, eu achei isso muito interessante, né? Trazer que no hospital talvez seja o lugar que o psicólogo institucional consiga fluir talvez melhor o seu trabalho. E tem alguns porquês, né, dessa condição de melhor aproveitamento que a gente vai discorrer aqui. Eu coloquei aqui ao lado, eu acho que a tela de vocês pega em cima, mas eu vou ler e depois também vou encaminhar para vocês o slide que eu estou usando.
Então, o hospital como campo, né? Por que que ele está entre os campos mais proveitosos da psicologia, onde pode atuar a psicologia institucional? Uma das questões que o autor aponta é esse aqui, ó, a parte da atividade do psicólogo. O que que ele quer dizer com isso? Dentro do hospital, a gente não tem a psicologia clínica, né? Ou pelo menos não deve ter, né? Lá não é o local desse tipo de atuação. E, historicamente, é o que acontece. Então, o fato de não ter a psicologia clínica, isso favorece, né? Por quê? Porque não há uma predisposição a ter um desvio da função, né? Uma vez que o psicólogo já não atua nesse tipo de frente de campo dentro do hospital. O segundo ponto, que eu acho também bem interessante, é de objetivos muito próximos. Nós vamos ver daqui a pouco na empresa que o objetivo da empresa é totalmente diferente do objetivo da psicologia institucional e isso gera um grande conflito. O objetivo religioso talvez também seja diferente do objetivo institucional. E aí o objetivo hospitalar ele vai ter uma congruência que é a saúde, né? O que é que uma instituição hospitalar deseja? Pelo menos como objetivo, vão colocar assim, né, explícito, a melhora do sujeito, uma melhor qualidade durante a estadia dele ali, é uma equipe preparada, né, para que possa oferecer uma hospitalização com dignidade. Então, são objetivos muito próximos, né, com aqueles que a gente já trabalhou aqui, que são da psicologia hospitalar, que é de uma promoção da saúde, né? De o sujeito ter uma qualidade de vida. Isso ajuda muito o trabalho, né? Por quê? Quando o psicólogo ele vai trabalhar num campo em que os objetivos são muito distantes, ele enfrenta preconceito, ele enfrenta resistência, né? Então ele tem todo vamos colocar assim, um trabalho inicial até que ele encontre um espaço para efetivamente estar trabalhando. Quando ele está no hospital, eu entendo que ele já passa essa etapa, né? E a coisa evolui melhor. Tá, Pode falar. desculpa interromper. Deixa eu te perguntar, tem diferença entre psicologia hospitalar e a psicologia institucional no hospital? Com certeza. A psicologia institucional ela vai se diferenciar de toda e qualquer outra atuação, né? A psicologia hospitalar ela vai dar conta de um recorte dentro do hospital, né? Que é um suporte direto ao paciente, né? Com o familiar, né? Que é muito importante, também muito próximo do objetivo da psicologia institucional, que é a promoção da saúde. Em algum momento aqui o texto até traz essa participação do psicólogo junto à família como uma das possibilidades de se quebrar alguns problemas que a gente vai ver ali causados pela equipe de médicos. O psicólogo institucional, lembrando para vocês, em todo e qualquer lugar, e aí o hospital não é diferente, a gente não trabalha com recortes, a gente trabalha com todo institucional. Então, o psicólogo institucional vai trabalhar com o próprio psicólogo hospitalar, com o médico, com o enfermeiro, com a equipe de apoio, com o paciente, é o todo da instituição. Isso é essa dinâmica, ok? É sempre um aspecto mais amplo, né? O mais amplo mesmo possível, e não de um determinado setor, de uma determinada frente. Ficou claro, Maria Eduarda? Tipo assim, eu tava com isso em mente, só que quando você foi falando essas coisas de objetivos próximos e tudo, eu comecei a confundir se o trabalho era envolvido dessa forma, ou se, tipo, igual você falou, amplo, ou se tinha o recorte, aí meio que embolou, mas agora tá claro, sim. Ótimo, obrigada Obrigada. por perguntar, tá? Perguntem, porque senão a gente passa adiante com uma dúvida que deixa um buraco. A estrutura se transforma em um agente psicoterápico. Eu não sei, né, se vocês vão se lembrar, em algum momento eu passei isso para vocês, né? Que
aquilo que a instituição se propõe, né, a fazer, se torna, na verdade, um grande sintoma, né, da instituição. Né? Como, por exemplo, a gente vai até dar o exemplo aqui do asilo. Né? O asilo ele tende a receber o sujeito que está sem condições, por N motivos, de ser acolhido pela família. Né? Então, é um sujeito do abandono, né? Geralmente é esse sujeito. E ao invés do asilo lidar com isso de uma outra forma, de devolver a subjetividade, de trabalhar, de promover, não é de devolver, de promover, né, a identidade, a subjetividade, ela auxilia na alienação. Daqui a pouco a gente entra mais isso. Então, no campo, por exemplo, desse exemplo do asilo, ela se propõe a fazer alguma coisa que ela não dá conta. Ela acaba fazendo uma repetição, uma reprodução do problema que ela se propôs resolver. Né? E o hospital não é diferente. O hospital ele se propõe a cuidar do doente e aí ele acaba também capturando essa condição de adoecimento e, às vezes, fatalmente se torna a própria doença, né, nas suas dinâmicas. A gente vai explorar isso aí, é bem interessante. Só que isso, em vez de ser ruim, isso acaba sendo muito propício para o trabalho do psicólogo, porque quando ele intervém no adoecimento da instituição, por ser um lugar que trabalha a saúde, é como se a gente estivesse dando uma flechada direto no alvo. Eu vou passar mais à frente, que isso vai ficar mais claro. Vamos lá, deixa eu só virar aqui o hospital como instituição. O impacto do exercício da profissão médica no hospital. Bom, nós vamos ter várias atuações dentro de um hospital, várias, né? Enfermeiros, fisioterapeutas, o técnico de enfermagem, auxiliar de limpeza, né? Serviços gerais, enfim. Nós vamos ter secretários, né? Porém, quando a gente fala de hospital, aquilo que ecoa mais forte é a equipe médica, né? Tira a equipe médica de um hospital e vão colocar meio que as outras não fazem muito sentido ali dentro daquele espaço, né? Pelo tipo de proposta de atendimento. Então, se estamos falando de uma profissão que é extremamente importante na dinâmica da instituição, é claro que essa equipe de profissionais também repercute muito na progressão ou na regressão da qualidade do trabalho. Né? O impacto também é muito grande. Então, vamos lá. Uma tarefa altamente ansiogênica, ou seja, causadora de ansiedade, é a profissão de médico, né? E acredito que incluo aqui também os auxiliares de enfermagem, né? Todos aqueles que vivem nesse contexto hospitalar, que lidam diariamente com a doença e a morte, né? Então, é algo extremamente... Eu já atendi pacientes que trabalham em hospital, tanto médico quanto enfermeiro, e assim, o grau de ansiedade é enorme. Só que a equipe médica, ela comporta de uma maneira defensiva, né? Isso que eu queria trazer aqui para vocês. O que é uma maneira defensiva? Não há um aceite de que esse trabalho é difícil, de que esse trabalho, em algum momento, ele é embaraçoso, não há um aceite de que isso, às vezes, não é fácil de lidar, pelo contrário, né? Como defensivo, se cria uma percepção de onipotência, né? Eu dou conta de tudo, isso não me atinge. E como é que a gente do lado de cá sente isso enquanto paciente ou enquanto equipe que compõe ali o trabalho do hospital? Enquanto frieza. Quem nunca se remeteu ao médico dessa forma? Eles têm uma frieza, né? Parece que nada os atinge. Na verdade, atinge, mas é a forma como eles lidam. É um distanciamento afetivo. Né? Cria-se um distanciamento para dar conta, né? E isso tem-se as suas vantagens e tem-se as suas desvantagens, que é as que nós vamos ver aqui.
Então, comportamentos defensivos de distinto tipo, são vários, entre os quais nos interessam particularmente aqueles que o psicólogo deve atender em sua tarefa de psicólogo institucional. Um deles consiste no fato de que muitas tensões na equipe médica que não são explicitadas e resolvidas nesse nível são deslocadas ao pessoal auxiliar ou às relações entre os pacientes, entre si e com o pessoal auxiliar. O médico tende, como conduta defensiva, aí eu coloquei aqui para continuar de forma resumida, a uma onipotência. O que é essa onipotência? É essa sensação, tem uma brincadeira até, né? Metade dos médicos acham que são Deus, outra metade tem certeza. É uma brincadeira que tem toda uma lógica dessa dinâmica, né? Essa onipotência, ela não passa sem registro nas relações. Que registro é esse? Da incomunicação, né? Uma ausência de tratar das coisas, de explicar as coisas, de dar satisfação dos processos, de obter opinião, né? Quando a gente lida com o estagiário, a gente tem muito acesso a isso, seja de psicologia ou seja de medicina mesmo. Como que os estagiários de medicina sofrem com isso aqui, né? Porque eles são praticamente jogados para a prática e não são acolhidos, né? Diferente de vocês que lidam na psicologia, que a gente abraça, né? Na medicina, passa-se uma técnica e você se vira. Depois o médico passa lá e ai de você se você fez uma intervenção errada, né? A coisa é tratada de uma maneira muito bruta, né? Dessa falta de uma comunicação. E agora isso se estende à equipe, entre eles mesmos, sabe? Um médico tem dificuldade de lidar com o outro, de ouvir o outro, né? Uma sensação... Quantas vezes eu já, como paciente, como cliente, presenciei isso? Um médico perceber que a conduta do outro está errada e não pode lá dizer para o colega que não concordou, né? Não pode dizer que ele sabe que ele vai estar, ele fala que é antiético. Não é antiético você ir lá com seu colega perguntar a ele por que ele tomou essa decisão, né? Na verdade, você vai estar esbarrando na onipotência dele, né? E isso vai ter consequência para você. Imagina quem é subalterno. Se isso acontece entre a própria categoria, né? E os enfermeiros, e os técnicos de enfermagem, né? Como é que isso chega para essa equipe? Né? Um silenciamento, é assim e ponto. E olha, vamos combinar, o técnico de enfermagem teria muito para dizer ao médico, né? Ele está de perto com o paciente, né? Ele conhece melhor a angústia do paciente, ele conhece o mecanismo de dor do paciente, ele conhece melhor as defesas até, né? Vamos colocar assim, psíquicas desse paciente, e ele não é ouvido, né? Ele não é escutado, ele é apenas um vai e faz, né? Tá aqui a prescrição, você lê isso aqui e executa, né? Não há essa interação, né? Soa até absurdo, né? E como que isso seria saudável enquanto dinâmica? São a essas questões que o psicólogo institucional vai estar atento, né? Diferente do psicólogo hospitalar, que está incluído nisso. O psicólogo hospitalar está incluído no meio desse silenciamento, dessa incomunicação, né? E ele não tem ali o espaço de autonomia para ele ir questionar isso, né? Por isso que precisa desse papel do psicólogo institucional. Deixa o meu cursor aparecer aqui. Dentre vários desdobramentos que essa onipotência e essa incomunicação podem trazer, eu vou aqui me ater a um que arrebenta lá na ponta, que é no paciente, né? Que é onde a gente vai entrar naquilo que eu estava dizendo, né? A instituição fazer o contrário daquilo que ela se propõe. Causa dependência do paciente, o que é favorecido também pela regressão imposta pela doença. Vamos lá. A doença coloca o sujeito, do ponto de vista psicológico, no estado regressivo. O que é isso? Uma certa infantilização dos processos psicológicos. Quando o paciente está doente, ele chora,
ele tem muito medo, são todas experiências muito infantis, né? Ele precisa de mais carinho, ele precisa de carinho até físico, né? Acolhimento. Então, são todas aquelas, vamos colocar assim, necessidades lá de trás, né? Que o sujeito autônomo, ele já não requer tanto, porque ele dá conta com a sua própria estrutura. Mas a doença, ela faz esse processo, isso é muito natural, não há nenhum processo patológico nisso, né? É um momento de fragilidade, vamos colocar assim, né? E de uma forma mais técnica, a gente chama isso de regressão, né? Uma manifestação de comportamentos infantis. E um dos aspectos da regressão é a dependência, né? Você precisa que um outro fale por você, você precisa que um outro tenha autoridade sobre você, que isso restabelece um pouco essa segurança que está abalada, né? É onde entra a figura do médico, olha como é que fica favorecido. Então, o médico é essa autoridade, né? Ele é esse que vem dando as coordenadas, né? Você vai ficar aqui tantos dias, você vai tomar essa medicação, você vai fazer esses exames, e com isso a gente pretende isso, né? Ele vai dando todas as coordenadas. E aí, esse sujeito, vamos colocar assim, hospitalizado, ele fica totalmente passivo, ele perde a condição de sujeito. Quando eu tenho alguém que dá as ordens sobre tudo que acontece comigo, eu me torno passivo. Eu saio do lugar de domínio da minha vida, de centralidade da minha história, né? Eu fico numa condição passiva, que façam por mim, né? Então, isso da regressão, do estado de doença, de precisar de uma autoridade, favorece muito esse outro lado, que é o do médico, que entra aqui embaixo, ó, a dependência gera uma exigência implícita do portar-se bem. Olha, enquanto o médico ele não quer tratar muito das questões com intimidade, né? O médico não quer muito expor os seus afetos, né? Ele quer esse lugar onipotente. Ele também quer que o paciente seja dependente dele. Porque o que é o paciente ser dependente dele? Se eu preciso de você, por mais fúria que eu esteja de você, e às vezes o paciente tem fúria pelo médico, pelo enfermeiro, mas eu controlo, a gente está vendo isso até em psicossomática, me fez lembrar aqui. Eu controlo que é um dos aspectos que geram depressão durante o processo de internação. Eu controlo a minha raiva, né? Eu seguro, controlo não, eu seguro, eu engulo a minha raiva e eu não direciono ela para você, médico, você da equipe, né, de cuidados, porque eu preciso de você. Quantas vezes a gente escuta isso do paciente? Eu não falei porque eu não sei que remédio que ele vai pôr lá no meu soro. Né? Eu me segurei porque se ele fizer maldade comigo, né? E me deixar aqui esperando mais não sei quantos dias. Então, o sujeito é acamado, hospitalizado, ele está do mesmo lado. De um lado, dependente de lugar de autoridade, e do outro, ele fica passivo e numa condição de não ter como colocar-se como sujeito na sua indignação, às vezes na sua indagação, e aí ele se porta bem, ele se comporta direitinho e faz a manutenção da onipotência do médico. Aqui que eu queria chegar, né? O paciente faz a manutenção da onipotência porque ele é dependente. É uma trama, percebe por que a gente chama de dinâmica? Que as coisas se juntam, né? Para levar, para conduzir até esse lugar. Um outro aspecto que vem associado a isso tudo é que se esse paciente não se porta bem, o médico de fato tem o poder e às vezes a má condução de exagerar nos sedativos e hipnóticos como forma de controlar a expressão da subjetividade, né? Às vezes aquele paciente está chamando muito o médico no quarto porque ele não se sentiu satisfeito
pela forma como ele foi tratado. Às vezes aquele paciente ele sabe que ele tem um direito a um acolhimento maior e aí ele fica enchendo o saco. Olha isso, como que é grave, né? E aí ele precisa ser domado, né? Ele precisa ser controlado. E aí, se não houver ética, né, o poder está do lado de quem, né? Com isso, o que nós temos? Uma simbiose hospitalar, né? De um lado, o médico quer a onipotência, do outro, o paciente, na sua regressão, alimenta essa onipotência. O paciente precisando dessa autoridade, o médico se propõe a ser. Está amarrado, né? E simbiose é exatamente uma palavra que diz daquilo que não é vínculo, né? É precário, não chega nem a ser vínculo, né? É precário. Por isso a palavra simbiose. Dependência. Vínculo não é dependência, vínculo é troca. Simbiose é uma dependência, né? Se não tiver ali alguma coisa rompe, né? Desaba de um lado ou de outro. Queria trazer para vocês uma experiência, algumas na verdade, que eu acho interessante para a gente pensar isso aqui. Uma foi de uma experiência de um médico que conseguiu não estar nesse lugar de onipotência. Curioso que é um médico falecido, né? A experiência que eu tive com esse médico lá de Juiz de Fora, numa clínica de saúde mental. E acho para mim que um médico espetacular. Eu pude ter experiência profissional de acompanhar a conduta dele com o paciente. E um caso específico me chamou muita atenção, porque ele fez o atendimento com o paciente e ao receber, né, era uma mulher, ao receber essa paciente, ela estava numa crise desassociativa e o primeiro gesto que ele teve foi de colocar a mão na cabeça dela e carinhar, né? E ela estava até agressiva. E quando ele fez esse gesto, a paciente foi se desmanchando naquela posição defensiva dela. Ela foi se desmanchando. Ela foi abaixando o tom de voz e foi falando com mais calma. E ele continuou fazendo carinho na cabeça dela. E eu me lembro o nome, mas não vou falar, vou chamá-la aqui de Maria. E ele falava assim: ô, dona Maria, tá fácil não, né? Como tá difícil. Essa senhora, ela estava dando entrada no hospital e para ficar hospitalizada. E ele fez esse carinho, né, na cabeça dela, foi conversando, e ela foi se acalmando, se reorganizando. E eu vi naquele momento esse traço aqui, tudo isso que a gente colocou aqui de dinâmica no sentido positivo, contrário, né? Ele não foi onipotente, ele fez a comunicação, conversou com ela mais de hora, ouviu, explicou, trocou, conversa, sabe? Tratou ela como sujeito. Uma mulher que chegou ali desassujeitada, porque ela chegou como louca. O louco é alguém que não é sujeito, né? Ele deu voz a ela, o discurso dela. E no frigir dos ovos, né, ela não se comportou bem, ela se portou, né, como pessoas. Foi interessantíssimo. E ela não ficou hospitalizada. Contrariando a expectativa da família, que estava muito angustiada, e ele a convenceu, né, no acolhimento dele, de ela fazer uso da medicação. Então, ela aceitou, já saiu medicada de lá via injeção, né, muscular, e com a receita para casa. Então, foi uma das experiências assim, mais gratificantes que eu tive a nível profissional. Vamos lá. Seria essa a meta do psicólogo institucional, né? Intervir nessa dinâmica de forma a trazer esse sujeito médico para se portar como sujeito. Gente, estou dizendo aqui que em 10 minutos acaba. Saindo, vocês já sabem, né? A gente retoma.
Então, é essa a função do psicólogo institucional, é atuar e intervir de forma que essa equipe e os demais também, é claro, apareçam nos seus afetos, apareçam nas suas subjetividades, para que seja aquilo que o Jung vai falar, né? Uma alma no encontro com outra alma, né? Senão a gente leva o outro a uma condição de objeto, né? Um objeto internado, não um sujeito, dono de uma história, dono de uma existência, né? Vamos lá. Só um instantinho. Retorno do reprimido. Aqui é falando do asilo, né? Que eu já até adiantei o exemplo para vocês. Agora a gente vai explorar um pouquinho melhor. Que é algo que eu acho muito interessante até para a gente entender esse conceito psicanalítico do reprimido, do recalcado, né? Mas aqui enquanto reprimido. O asilo tem em sua organização a mesma alienação que seus pacientes. Os doentes tendem a ser tratados como coisas, né? O que eu coloquei, objetos. A identidade se perde totalmente, os contatos sociais se empobrecem, se chega a uma monotonia com uma forte desprivação sensorial que reforça e mantém a alienação dos pacientes, né? Cada vez levando o sujeito a um embotamento afetivo maior, né? E aí você vê a contradição, por isso que é o retorno do reprimido. O que foi reprimido, né? O objetivo da instituição, ele foi reprimido, ele foi guardado. Por isso ele é aquilo que nós chamamos de objetivo implícito, né? O objetivo implícito é o reprimido, né? E ficou um objetivo ali estampado de fachada, que é o objetivo que nos é manifesto, né? De cuidado, de atenção, né? de acolhimento, né? Só que quando o psicólogo institucional ele entra, ele percebe essa dinâmica, que o que faz, na verdade, essa dinâmica não é o objetivo explícito, é o implícito, ou seja, o retorno do reprimido, né? Embora a instituição não tenha consciência disso. A instituição tende a adquirir a mesma estrutura e o mesmo sentido que o problema a que ela tende de resolver, né? Isso, gente, como que isso aqui é importante para se as instituições, como que elas precisam dar conta disso e como que isso passa distante, né, da consciência. A instituição, por exemplo, de aprisionamento, né, vamos colocar assim os presídios, que é o objetivo explícito, né, dessa instituição, recuperar o sujeito, ressocializar. E por que ela quer ressocializar? Né? Porque ela quer dar conta do problema. Que problema? De um sujeito corrompido, né? No aspecto da lei. Né? E aí ela se torna exatamente aquilo que ela tentou resolver. Não é um lugar de ressocialização, com algumas raras exceções. Né? É um lugar de corrompimento. Né? Tem até um ditado popular que diz isso, né? O sujeito é uma escola de bandidagem, ele entra ali com pequenos delitos e ele sai pronto para grandes delitos. A gente sabe que tem exceções, né? Mas a gente sabe também que, infelizmente, a regra é essa, né? A escola do crime, ela não está aqui fora, ela está lá dentro, né? Então, a instituição, ela se torna aquilo que ela se propôs a resolver. Né? Eu acho que esse é o trabalho do psicólogo institucional, conseguir meios da instituição se dar conta disso. A hora que ela se dá conta disso, levar esse choque sísmico, abalo sísmico, alguma coisa pode deslizar aí, alguma coisa pode se alterar. Então, vamos lá. Então, no caso do hospital, o que nós vemos? Nós vemos o contrário do que deveria, por causa dessa onipotência, por causa da regressão,
Nós vemos, às vezes, que o sujeito, ao invés dele ficar o menor tempo hospitalizado, ele tende a ficar um tempo maior, né? O médico tem, às vezes, essa dificuldade, porque você deixar o sujeito embora é desinvestir-se dele, e eu nem admiti que eu investi alguma coisa nele, desinvestir, então, é um processo muito difícil. Então, faça a manutenção desse sujeito, né? A gente sabe que isso é uma tendência que cada vez os hospitais tendem a minimizar, né, o tempo de permanência do sujeito no hospital, mas eu posso te dizer de experiência que na prática não é o que acontece, tá? Eu acompanhei, eu vou terminar essa parte com esse exemplo aqui, porque faltam 4 minutos para não me interromper no meio do raciocínio. Então, eu só dar esse exemplo e a gente fecha essa primeira live e entra na outra. Eu acompanhei um caso de um paciente que ele ficava 15 dias internado e ele ficava uns 3, 4 dias em casa e ele ficava mais 15 internado. Eu atendi uma parente dele que o acompanhava durante as internações, ela era paga pela família, né, para fazer isso, e não havia necessidade desse sujeito estar hospitalizado, né, ele tinha uma dor de fundo psicogênico, né, não era uma dor que tinha uma explicação fisiológica, não que ele não estivesse sentindo, né, mas havia outras terapêuticas para esse paciente, e ele era recebido, né? E ele tinha um bom plano de saúde. Então, é um exemplo que eu posso te dar aqui, da nossa cidade, né? De que, infelizmente, a manutenção, a permanência e o alongamento da estadia do paciente no hospital, ele é um fato, ele é real, né? E isso não diz só de uma questão lucrativa, isso diz também dessa questão da dependência, da simbiose hospitalar, ok? Bom, vou terminar aqui e a gente volta para prosseguir na matéria, tá bom?